todos, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do GarçaCast. Hoje estamos gravando ele especificamente no dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres. Meu nome é Júlia Sartori, eu trabalho na área de marketing da MT Soluções. E hoje eu trouxe 3 convidadas super especiais para a gente conversar um pouco sobre como que é a presença das mulheres no mercado de tecnologia. E antes eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço na MT. Trabalho praticamente em toda a área de comunicação, especificamente de redes sociais, publicações de blog, faço um pouco de diagnóstico dos e-commerces e é isso, área de marketing praticamente. E agora vou passar um pouco a bola para a Alessa, nossa designer. Obrigada pelo convite, maravilhoso. Estou muito honrada de estar aqui. Eu sou a Alessa Mello. Eu trabalho na parte de design, como liderança da equipe de criação. Trago para vocês aqui um pouco da minha experiência com UI e UX, que é experiência do usuário e de interface. Sou formada em produção multimídia pelo Senac. Sou formada em UX pela UX Unicórnio e também em fotografia. Obrigada. Olá, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Tenho consumido bastante conteúdo de podcast. Estar no podcast hoje é bem incrível. Eu atuo na área da qualidade e treinamento na MT. Já fez 3 anos recentemente. E para mim é uma honra estar aqui. O principal papel é buscar a excelência nas entregas, a satisfação do cliente. E é isso. Obrigada. Legal, um prazer. Eu sou a Thaís. Também, para mim, é um significado extraordinário estar aqui hoje. Eu não era consumidora de podcast, passei a consumir faz pouco tempo, mas confesso que eu me apaixonei. Então, para mim, é uma experiência muito significante estar aqui hoje. Eu atuo na MT, esse ano vai completar 7 anos, bastante tempo. Então, tem 7 anos que eu atuo na área digital, mas a minha qualificação, profissão, desde sempre, foi sempre voltada para a área de pessoas e também processos. E atuar à frente da empresa hoje como gestão geral da empresa, que é hoje o meu cargo principal, é um tremendo desafio, mas muito significante. Então, estar aqui hoje e poder compartilhar vai ser muito legal. Muito legal. Bom, pessoal, agora falando um pouco sobre as nossas trajetórias, vou falar um pouco sobre mim antes. Eu me interessei muito pela área de marketing, descobri o meu interesse durante a faculdade. Eu fiz administração de empresas no IBMEC. E marketing foi a matéria que eu mais gostei, que eu mais me identifiquei. A gente fazia projetos inovadores. E eu comecei a procurar estágio na área, até que a MT Soluções me chamou. E eu me interessei muito por ser uma agência que traz muito essa questão do digital, e era o que eu estava procurando. E foi isso, deu super certo. A gente casou bem ali nos nossos princípios e os nossos valores. E agora eu queria saber um pouco mais sobre vocês. O que fez vocês se interessarem pela área de vocês e o que se motivou a entrar na MT Soluções? Bom, deixa eu começar então. Comecei, vai de trás para frente agora. Tranquila. Bom, como eu comentei, estou esse ano, faço 7 anos, então eu recebi um convite, eu estava empregada, recebi um convite para trabalhar na MT, era algo assim totalmente desafiador para mim, então falei, eita, como é que eu vou fazer isso? E aí eu falei, tá, vamos lá, né? Algo totalmente novo, digital, eu só conhecia comprar online, então vamos lá. Comprar no Mercado Livre, né? Que acho que todo mundo já comprou no Mercado Livre. Ou pelo menos sua primeira experiência era Mercado Livre. E sou muito consumidora da Dafit. Não estou fazendo propaganda, não, mas era onde eu conheci o e-commerce. Sem publi, Mas, enfim, aí recebi o convite do Matheus, que é o CEO da empresa, e estou aqui. Comecei, né? Então, a ideia era fazer a implantação de sistemas e, no fim, o negócio foi. E hoje eu faço a gestão, como eu disse. Então, assim, para mim foi um desafio ali sair de um CLT, ou seja, de uma estabilidade de 7 anos, para algo totalmente inovador e desafiador, porque é algo eu não conhecia, era só uma consumidora. Mas um dos meus maiores, eu vou dizer assim, a minha maior conquista na MT hoje é chegar onde eu cheguei com as pessoas que me fizeram chegar onde eu cheguei, obviamente, que sem elas eu não estaria, as oportunidades, o conhecimento e aprendizado, que de certa forma elas me proporcionaram também. E hoje a MT, nós estamos em 13 pessoas, mas no meio da pandemia, onde estava todo mundo demitindo, a MT estava contratando pessoas, aonde a gente chegou
com um time de 28 pessoas, com implantação de processos, desenvolvendo as pessoas, jamais deixando o lado humano, então tratando que ninguém era um número, muito pelo contrário, era um corpo onde tinha uma mente, um sentimento. Então, por mais que a gente chegou, não foi fácil, então para mim foi o maior desafio, mas hoje eu olhar para trás e ver a forma que a MT está hoje, com menos pessoas, e ver que tudo que a gente conquistou, tudo que a gente desenvolveu, assim, foi um desafio, e para mim, eu falo que fechar os olhos e dormir tranquila, porque eu consegui fazer a diferença em muitas pessoas que passaram pela MT. Então, e eu sei que hoje é a minha missão de fazer algum tipo de desenvolvimento nas pessoas, fazerem elas saírem da zona de conforto. Muitas vezes não é fácil, porque a gente escuta muito hoje, né? Ninguém está preparado para conversas difíceis, mas a gente vai com jeitinho ali, as pessoas vão pegando gosto. Mas, assim, no geral, a minha formação toda na área de processos e pessoas, então eu peguei toda a bagagem que eu tinha e coloquei. Eu sempre fui uma pessoa ousada em querer aprender mais, e nos meus ambientes de empresas anteriores era muito fechado, era muito, sabe, cabeças muito pequenas. Pequenas no sentido de expansão mesmo, não estavam muito preparadas a novas metodologias, novas ferramentas. E nessa época, quando eu comecei a liderar pessoas, não se falava nem de inteligência emocional. Então, eu cheguei, fui conquistando espaços e, cara, então, assim, para mim, hoje é olhar para trás, com 35 agora, e ver o quanto eu conquistei e quanto eu ainda posso ajudar as pessoas. Então, para mim, é fantástico. Arrasou. E pegando esse gancho também que você deixa, participei de uma boa parte desse processo junto. Fico maior feliz. Trabalho na MT, aliás, trabalho com o CEO da MT há mais de 13 anos, né? Não vou falar a minha idade aqui, não precisa, mas é uma questão de ter acompanhado também esse processo, ter visto isso e ter podido contribuir com isso em alguns momentos, né? Entrei no início, saí, depois retornei. Antes como freelance e agora, né, efetiva dentro da empresa há já 4 anos já. E trazer a minha paixão pelo design, eu trago ela através desses desafios, sabe? O meu amor pelo design, ele vem do desafio, ele vem de querer resolver as coisas, entender por que e para quem estamos fazendo e ajudar a solucionar a questão. E aí o design entra interno e externo quando a gente fala disso, né? Para resolver problemas, né? E quando eu comecei a estudar o UX, foi um ponto também de virada. A experiência do usuário, ela entrou como um ponto de virada aí, porque era o que eu buscava sempre e nunca encontrava, né? E ainda falando de lá de trás, acho que um ponto que me marcou bastante foi quando a MT teve seu primeiro cliente, que foi a Nuvem Shop. Um grande parceiro nosso até hoje em dia, né? E assim, quando ele veio, eu fui a primeira designer brasileira a fazer aqui a questão do layout dos clientes da Nuvem Shop, inclusive dentro da MT, como freelance. Então, assim, aquilo foi um desafio, porque foi algo novo que acontecia para mim. Eu não trabalhava como freelance, eu comecei a trabalhar naquela época, antes eu estava também no CLT, e aí também com esse desejo de empreendedorismo, que eu acho que nós todas temos muito forte dentro da MT. E aí eu trago isso nisso que você traz também, da história, de entender os desafios, de entender as pessoas, entender os porquês. E é aí que eu acho que eu trago mais forte essa questão do meu amor pelo design. Gostaria de contribuir com vocês aqui sobre isso. Linda, arrasou. Sempre, como sempre, né? Bom, a gestão da qualidade foi consequência, porque em casa tem muita referência de organização, de faça você mesmo, né, de excelência e de fazer listinha para o supermercado, tudo que você vai fazer no final de semana você vai e coloca ali de forma bem organizada. E também a forma de ajudar as pessoas, né, que aí fala um pouquinho mais da área de capacitação e treinamento. E a minha carreira começou no fast food e lá era bem corrido, mas foi uma baita experiência, né? Foi assim onde me agregou bastante, apesar de não ter ficado tanto tempo, mas foi onde veio despertar, né? Esse desejo de buscar mais conhecimento e sim atender para essa linha em relação à gestão da qualidade de pessoas também. E lá era bem engraçado porque a gente sabia até a grama que ia de alface que ia no hambúrguer. Então, era muito
muito relacionado realmente a processo, tudo muito certinho, né? Mas, como consequência, ao passar do tempo e saindo de lá, tive algumas outras experiências, mas eu acabei entrando numa transportadora, fiquei lá durante 11 anos, e foi até onde eu conheci a Thaís, mas foi lá realmente que eu me desenvolvi, né? Vendo algumas coisas, querendo fazer um pouco diferente, realmente um pouco do que a Thaís trouxe em relação à inflexibilidade, né? Então, eu fui vendo, apesar de tanto tempo, né? Mas eu entendia que era necessário, não só por uma questão de condição, mas acho que a gente, de outras gerações, também não vou aqui falar de idade, né? Mas tem muito essa de que você tem que entrar no... Eu peguei isso muito, né? De origem, da família, dos pais. Você tem que entrar e ficar, né? Você tem que fazer carreira. E foi nesse pensamento, mas de forma confortável. E com isso, consequentemente, eu conheci a Thaís na área de gestão da qualidade. A gente atuou um período juntas. E na saída dessa transportadora veio a oportunidade, o desafio de entrar na MT. E foi um baita desafio, né? Porque assim como algumas aqui, eu também não conhecia o que era o e-commerce. Realmente usava mesmo para compra, ou fazia lá o cadastro para ver promoção e tudo mais. Mas ao longo, isso que é muito bacana dentro da MT também, a gente a cada dia tem a oportunidade de aprender mais. E essa troca é muito benéfica, é muito legal, porque eu sei que eu consigo trazer muita base de mercado para contribuir, é claro. Eu sei que é uma das responsabilidades, né? Mas eu consigo contribuir isso de forma construtiva, né? E a MT foi muito acolhedora, muito paciente, ainda vencendo, né? E acho que isso que é muito, muito bacana, deixa cada vez mais confortável e com uma visão realmente de querer mais, né? Porque já é um dos princípios da qualidade, mas é buscar a melhoria contínua, né? E também estar dentro de uma organização que eu consigo desenvolver e dar a oportunidade de desenvolver pessoas, despertar esse interesse, enfim. Então, é algo realmente que condiz com os meus valores, o que eu tenho como promissa para a minha vida, que eu sempre fui muito solícita, então, indiretamente, agora diretamente poder ajudar as pessoas de uma forma realmente para o mercado de trabalho, enfim. É muito legal, muito bacana. E é isso. Acho que deu para falar um pouquinho, né? Muito bom. Falando um pouco sobre desafios e aprendizados, eu vou falar um pouco sobre da minha pessoa. Alguns desafios que eu tive durante a minha trajetória até chegar aqui. Quando eu estava na faculdade procurando emprego, o que eu mais percebi, e eu vejo hoje em dia até, é que o mercado da minha geração, especificamente, está muito concorrido. A concorrência está muito alta. Eu vejo de amigos, né? Tanto amigas, familiares. E tá realmente muito concorrido. E eu quero saber um pouco de vocês sobre desafios e... Quem começa? Vai lá, Alissa, vai lá. Desafios nós temos bastante, né? Como eu comentei, comecei comentando, né? Eu tive esse desafio inicial que foi quando a MT teve esse primeiro cliente que foi a Nuvem Shopping. Foi um desafio ali que era uma época muito difícil. E-commerce era mato, como a gente brinca, né? E aí, quando a gente traz o e-commerce, não era uma coisa que eu tinha experiência naquela área específica. Eu tinha um pouco de experiência com algumas agências que eu tinha trabalhado anteriormente, mas aquilo não fazia parte do meu cotidiano, nem fazia compras online. Então, assim, quando eu entrei no e-commerce lá atrás, que era mato, eu também entrei sem saber. Agora eu tenho 3 anos de e-commerce, mas quando eu entrei também, foi a dificuldade de entrar nessa área. A época foi uma época difícil também na minha vida, então, por N fatores, eu tinha ali algumas dificuldades. E aí, acho que um segundo marco, assim, que eu passei foi quando eu falei de estudar UX, porque ele virou uma chavinha. Eu tinha eu tinha uma síndrome de impostor muito grande. Acho que a Thaís lembra disso, né, Thaís? Lembro bem. Então, e aí eu tinha essa síndrome do impostor, e depois que eu fiz a questão do UX, que eu estudei, que eu entendi que você não precisa saber, mas você precisa saber perguntar, você precisa saber encontrar a resposta, né? E isso mudou uma chave, assim, muito legal, e trouxe um novo desafio, que era como eu vou perguntar, como eu vou
aplicar o UX na vida das pessoas, na vida dos meus clientes, na vida da organização internamente, falando de liderança. Então, assim, tem vários desafios aí que eu ainda estou lutando por eles. E acho que o terceiro desafio que eu enfrentei foi quando eu me tornei líder na MT. Porque quando eu me tornei líder, eu já era uma líder sem saber que era uma líder. Só que, assim, quando você é uma líder sem saber que você é um líder, você enfrenta alguns desafios que você não percebe que você está enfrentando. Então, quando eu consegui me dar conta do que eu estava sendo, do que eu estava me tornando, por conta da minha gestão trazer para mim, olha, você está sendo líder, entendeu? Então, aí eu peguei e falei, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Entendeu? E aí eu assumi um novo desafio, que é me tornar uma líder. Ainda estou nesse desafio, porque eu acho que isso é uma... É isso que eu ia falar. Então, né? Imaginei que vocês iam concordar comigo, né, nesse processo. Mas só para complementar aqui. Máximo. Acho que foram esses os meus desafios. Quer falar, Mi? Vai lá. Tá. Falando dessa experiência de transportadora, o maior desafio para mim foi trabalhar numa cultura muito machista, né? Aproveitando até o tema, hoje é importante a gente ressaltar essa importância, essa luta que a gente vem sempre buscando, né? E esse foi um dos maiores desafios. Não por assédio ou algo assim, mas realmente por ambiente, né? E às vezes eu me sentia meio esquisita, deslocada, mas eu fui me adaptando e criando esse... E tentando, né, criar esse respeito, porque ainda é bem difícil, tá? Mas eu vou compartilhar um pouco do que você trouxe, porque mesmo com essa base que eu consegui fazer em relação à minha carreira, eu não tinha um cargo diretamente para a área de gestão de pessoas, né? Tinha, mas não tinha, né? Por hierarquia ali tinha na carteira, mas não era ainda, justamente porque, enfim, tinha uma questão muito interna, cultural. E isso me pegou bastante também para essa oportunidade dentro da MT. É maravilhoso, como eu disse, gosto muito de lidar com pessoas, mas é desafiador, né? Isso realmente traz para a gente um peso, né? Que é bem um pouco do que a Alessa trouxe. Indiretamente, a gente já era um pouco disto. E aí, quando você pega mesmo a nomenclatura, o cargo e a responsa, aí o negócio fica doido. Mas eu acho que eu tenho ajudado bastante, contribuído, e é isso. Esse, para mim, hoje, são os maiores desafios, né? Em relação ao ambiente machista de uma transportadora, ser a única mulher no setor, né? E o setor operacional... fazendo o quê? Monitorando as rotas, implementando as rotas para a região de São Paulo, Grande de São Paulo. Então, eu lidava com muito motociclista, com caminhoneiro, com motorista. E era o suporte também para eles na rua, enfim. Então, foi bem desafiador. E a área da gestão também tem sido desafiadora, mas eu tenho conseguido aí, com essas grandes mulheres, lidar muito bem com isso. Porque é isso. Rede de apoio, né? Rede de uma apoio rede de apoio, exatamente, né? Quando uma sobe, a outra puxa. E assim a gente vai. Quando uma tá mal-humorada, a outra tá bem-humorada. Faz parte, gente. O ser humano é isso, né? Bom, pra mim, teria grandes desafios aí, mas eu vou trazer um... pra mim, que até o atual, assim, mas não no sentido de desafio, sentido ruim, negativo, mas no sentido que me desafia, querendo ou não, é o ambiente. Né? Cada vez mais eu entendo que o tipo de ambiente, que é pessoas, lugares, né, como um todo, o ambiente como um todo, é o que faz com que eu queira estar, ou se eu não quiser, porque eu quero sair, porque eu não me cabe mais aquele tipo de pensamento, aquele tipo de fala. Então, o ambiente, para mim, como a Michelle comentou, nós trabalhamos juntos, acho que por uns 7, 8 anos. Isso. Né? E a gente partilhava da mesma liderança, dos mesmos... chefes, né? Então, era bem difícil, mas, muito pelo contrário, eu não coloco... Por mais que foi difícil, eu não coloco como algo ruim. Tanto que eu coloco hoje que foi uma das melhores empresas que eu trabalhei. Quando eu entrei, falaram, você vai trabalhar aqui, você vai aprender de tudo e você vai sair daqui formada. Eu só acreditei quando eu saí e eu recebi a proposta para vir para a MT. Eu saí liderando uma pessoa só, né? Mas não tinha liderança direta dela, era mais uma liderança, assim, de... Deixa eu te ajudar, deixa eu te ensinar, faz isso, faz aí. Não, isso aí não, isso aqui não, e enfim. Então, não tinha um cargo de liderança, como, né, em carteira, não recebia como isso, mas
Isso para mim era do menor, porque para mim não é sobre um cargo, não é sobre um valor, é sobre a experiência mesmo, o conhecimento que aquilo vai me agregar. E quando eu fui para a MT, de novo, foi o meu maior desafio. Então, o liderar pessoas, sim, nem vou dizer liderar, é conviver com o ser humano. É algo bem difícil, porque conviver comigo mesmo às vezes já é difícil. Hoje em dia é o desafio né? geral, né? Mas é legal. Por quê? Porque me permite me conhecer até melhor, me conhecer melhor, pessoas que não fazem tal coisas que eu não faço, por que eu não faço, porque eu não gosto, porque eu ainda não tive oportunidade de conhecer. Então, isso me desafia. Então, o ambiente que eu tô, eu, de certa forma, eu me enjoo muito rápido. Então, eu não gosto de rotina. Rotina no sentido, assim, de... Sei lá, rotina ruim. Vamos dizer assim, vai. Eu gosto de rotina, padrões e tudo mais. Mas, aquela frase, eu sempre fiz assim, isso quer morrer. Isso eu quero morrer, porque sempre fiz assim, já caiu por terra. Então, o desafio para mim, assim, e alguns macros a gente sempre fez assim, mas a gente não vai fazer mais, então vamos fazer diferente? Então, isso é algo que eu trago comigo no sentido, tipo, Thaís, você não vai ser assim até os últimos dias de vida, que eu não sei quando né? Eu fiz 35, então dizem que eu cheguei na metade da vida. Mas diz que agora a faixa média é 77, né? Então, ainda tem mais uns 4, né? Mais uns 3, 4 anos ainda. Mas, então, o que eu posso fazer para me ajudar primeiro? E eu comecei a olhar mais para mim, porque eu só olhava muito para o outro e não olhava para mim. Então, eu falei, como eu posso primeiro fazer? Ter histórias para contar e, principalmente, ter exemplos para poder partilhar para o outro. Porque é através disso que as pessoas aderem mais, porque do que só ficar contando historinhas. Então, num geral, assim, o ambiente, para mim, sempre foi desafiador. Então, eu sempre tirei o ambiente, o que eu posso fazer melhor e o que eu posso ajudar alguém. Eu sempre, mesmo estando no digital apenas 7 anos, né, 6 anos e meio, eu sempre fui a pessoa tecnológica. Então, eu sempre não queria ter o melhor celular, mas eu sempre quis saber manusear bem o celular, né? Então, saber uma facilidade de mexer com o computador. Então, entrar no digital só foi mesmo o desafio do digital em si, do e-commerce, pode-se dizer, mas da área digital, do eletrônico, eu sempre gostei, tanto que os meus amigos falam, quer falar, Thaís, quero fazer tal coisa. Como é que você faz? Porque você é a única amiga que sabe fazer. Então, isso para mim é muito legal, porque é uma forma também de ajudar o outro, de alguma forma. Em resumo, a dificuldade que você tem é a que todo mundo tem, que é a vida. É a vida, gente. Bem-vinda à vida de adulto, né? Tem manual, não. Se tiver, me fala aí, porque eu também não quero, não. Mas essa construção é muito importante, né? Olha quanto a gente já criou de resiliência, né? Por tanta coisa que a gente passa, né? Trazer os desafios aqui realmente faz uma breve reflexão, a gente ficaria né? aqui o dia inteiro, se deixar. Sim. Júlia, qual que é o seu desafio, Júlia? Eu tinha falado um que eu passei antes de entrar na MT, que é a questão da concorrência, né? Hoje em dia, você tem que se destacar de qualquer forma, aprendendo, fazendo uma pós-graduação. É o que eu quero fazer agora, por exemplo, vou fazer esse ano uma pós-graduação em marketing. E até com a MT mesmo, eles estão constantemente te trazendo cursos para você se aprimorar cada vez mais, tanto no trabalho como profissionalmente. E é isso, eu acho que o desafio, pelo menos para mim, é sempre me manter atualizada nas tendências e sempre me manter cada vez mais, ter mais experiência na área. Que saudade de ser jovem, né, gente? Mas é importante estar sempre em movimento, né? Mas dá uma saudade mesmo. É aquele lema, conhecimento nunca é pouco. Então, quanto mais você procurar aprender, melhor vai ser para você mesmo. Sim. É isso aí, arrasou. Com certeza. E, bom, Lessa, eu tenho uma pergunta específica. Eita. É a minha? Então, vamos lá. Qual que é a sua visão sobre a importância da criatividade e da inovação na tecnologia? Tá. Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto muito das duas, né? Tanto a questão da criatividade é o que rege muito a minha área. E essa questão da inovação, eu acredito que, assim, a importância disso é que a criatividade, ela permite com que a gente sonhe. E se a gente consegue sonhar,
a gente consegue realizar. Essa é uma das minhas visões de vida, assim. Se a gente consegue pensar, se a gente consegue sonhar com aquilo, aquilo é realizável. E aí a gente só precisa de ferramentas para chegar até lá. E eu acho que a tecnologia, ela fornece essas ferramentas. Então, a importância, elas estão totalmente atreladas uma à outra. Quando você pensa que se você tiver criatividade, você sonha. E se você sonha, você fica criativo. Então, é um ciclo, na minha opinião, que a gente entra... E a tecnologia, para mim, ela é muito importante, porque ela faz com que a gente deixe de fazer... a gente pare de perder tempo com coisas que não importam para fazer coisas que realmente importam. Então, assim, a gente para de dedicar tanto aos números, a algumas coisas, para que a gente possa o quê? Ficar com a nossa família. Que a gente possa o quê? Criar a nossa família, ter dedicar o que a gente veio trazer para o mundo, nos dedicar ao nosso propósito, sabe? Então, eu acredito que essa é a importância. É muito. A minha visão é sobre isso. Muito bom. Michele, nossa querida da qualidade, tem uma Obrigada pelo pergunta. Ela não é Querida. querida, não. Ah, não? Querida Não, Thaís, ela não é né? querida. Ah, então tá bom. Não é Porque que... ninguém gosta de processo. Se você fizer uma pergunta... Se fazer uma pergunta dessa, vai ter várias aqui. Quero saber me faça uma reflexão sobre a importância da qualidade Pronto. para o sucesso das empresas. Pronto. Tá Não em é só casa. controle de processo, não é só cobrança de prazo, tá? Importante. E nem só cobrança de resultado, né? É uma construção. Eu costumo dizer e brincar que quando a gente está doente, a gente faz o quê? Né? Tem uma febre, vou falar da minha filha. Eu tenho uma filha, tá? Maria Eduarda. E a gente, né? Tô com minha filha questão doente, de- vou no médico. Vou trazer uma metáfora. Então, quando minha filha tá com febre, a gente vai no médico, o médico vai lá e vai receitar um dipirona, algo para passar, e assim vai, né? Se sentir de novo, traga de novo, não. Então, se eu não tratar aquela causa raiz daquele problema, o que vai acontecer, né? Quais são as consequências? É meio impactante, né? Que eu tô falando da minha filha, claro que eu não quero, né? Então, o sucesso para a empresa é buscar isso realmente, né? Quando a gente vai em algum lugar comprar algo, a gente busca o quê? Que seja bem atendido, que o produto atenda os requisitos prometidos, né? Então, tem alguns tabus, né? A gente não está falando ainda de norma aqui, porque realmente tem que ser uma coisa, tem que ser algo leve, né? Então, o propósito da gestão da qualidade é buscar a excelência e o topo das empresas, né? Então, a minha reflexão para esse momento é isso, né? Não é só a louca dos processos, a chata dos prazos, né? Mas eu falo isso de forma tranquila, brincando mesmo, mas a minha reflexão sobre o tema é essa. Acho que deu para entender aí, Na né? parte de UX, a gente valoriza muito essa questão dos processos também, né? Por conta do resultado, né? Porque a gente é orientado a resultado no UX, né? A gente quer saber o que está funcionando, o que não está funcionando. E para isso a gente precisa medir. Precisa medir, a gente precisa... E corrigir, precisa né? dos Você processos. tem que planejar, né? Você tem que monitorar, né? E você tem que, se não der certo, tem que corrigir, né? Se você não acaba com essa causa raiz, enfim, o que vai acontecer, né? Pois é. Por isso Então, que independente do tamanho da empresa também, né? Que tem muita empresa que acha que ter uma gestão da qualidade ou até mesmo uma certificação, ela tem que ser uma boa referência no mercado, enorme e tal. Não, gente. Gestão de processo, cara, é vida, né? Não é pela paixão, mas realmente, imagina, você ter um direcionamento, né? Mesmo a menor empresa, você entra, você sabe que você tem um processo para seguir. Alguém vai te treinar, alguém vai te capacitar. Então, minimamente, se tem um processo. E quando você coloca isso no papel, quando você realmente capacita as pessoas, e eu também acho que isso faz muito parte do propósito, né? E cultura da empresa. Que quando a gente está no onboard, alguém entra, faz uma integração, a gente tem que realmente inteirar ela da cultura, do que a gente espera, isso desde o processo de contratação. E veja só o tamanho que a qualidade está envolvida em tudo isso, né? Então, é importantíssimo. Obrigada, É isso. Michele, por existir. Obrigado. Deixar registrado. Exato. E, Legal. Thaís, quero saber, me defina qual que é o estilo de liderança, o seu, no caso, e quais valores você considera importantes? Certo. Eu sou daquela liderança muito técnica, né? Então, por exemplo, eu gosto muito do técnico, mas com muita mão na prática. Então, testa, deu certo, legal, se não deu, bora corrigir, né? Tanto que lá na MT a gente tem um lema, pode até errar, mas erre, mas corrija rápido, né? Porque senão você perde o time, enfim, as coisas passam.
Mas então, eu gosto de liderar muito assim, mas isso é mais, assim, dependente da liderança. É minha maior característica, assim, entre tantas que eu acho que eu tenho. Não, eu acho não, eu tenho, né? Que a gente tem que se valorizar, né? É a honestidade, né? Então, a honestidade, então eu tento ser o mais... Cara, o tempo todo que eu falo, o tempo todo que eu tô com a galera, ser honesta. Então, e até mostrando para eles, não adianta mentir, não adianta, sabe, falar bonito ali na frente e por trás, né? Que a famosa congruência seja congruente em tudo que você faz, em todos os ambientes que você esteja. Então, eu sou muito raiz, assim. Gente, vamos lá, vamos junto. Quem pode fazer? Quem faz o quê? Né? Até ontem me denominaram como proativa. Eu falei, caramba, eu sou proativa mesmo? Sou. Mas a gente, né? A gente fica tanto assim na rotina, quando alguém vai dar uma característica para você até se pergunta, será que eu sou isso mesmo? E aí você fala, não, verdade, eu sou. Então, eu sou muito na prática. Mas o meu não muito na prática vamos fazer junto? Né? Porque você também não sabe... Tem coisas que eu também não vou saber, mas a gente tem que fazer. Então, o resultado que a empresa espera é esse, tá? Vamos fazer? Então, você vem com a sua bagagem daqui, eu vou caminhando ali, e a gente chega num resultado minimamente esperado. E quando a gente pensa em princípios, né? Princípios, assim, que eu busco, assim, como eu já comentei, a honestidade para mim é tudo. Então, eu coloco ali a honestidade e a ética. Para mim é tudo, assim, tudo que eu faço. Então, automaticamente eu gosto e quero estar com pessoas que partilham da mesma honestidade, que sejam pessoas éticas. E um dos principais, assim, que queiram. Porque eu já contratei pessoas que não sabiam nada e hoje até lideram uma área. Então, mas porque ela quis. Aquela pessoa quis fazer aquilo, aquela pessoa sabia. Eu não nego que não vai ser fácil. Né? Não vai ser fácil mesmo, né? Porque eu falo que viver dentro da MT é viver a vida, exatamente. Você tem altos e baixos, você lida com clientes, então você tem o seu ser humano, né? O seu tipo de ser humano, e você tem que tratar também, saber lidar com outro tipo de ser humano. Então, você tem que trabalhar isso para que você não pegue aquele problema e martirize e você vire as costas, falar, não quero resolver. Então, essa questão, assim, de fazer acontecer é o que eu busco e eu me coloco totalmente à disposição. Eu executo quando eu tenho que executar, eu ajudo, eu pondero, isso aqui não tá legal, não é isso que eu esperava. Eu gosto muito de falar, era isso que eu esperava de você, né? Ou o que você acha que você poderia ter feito nessa situação? E a pessoa consegue ter, verdade, eu não pensei, então, né? Então, e outra coisa que que a gente traz muito na MT e... Quem acha, tem dúvida. Então, vai buscar certeza. Porque no achismo que você perde oportunidades, que você erra processos e que você, dependendo, faz um negócio não muito legal, né? Principalmente no projeto do cliente, que é onde a gente tem que fazer e tem que fazer com excelência, né? Então, assim, honestidade e proatividade, não só na palavra bonita mesmo. Vai pra cima, bora fazer. Quero que você vá. E curiosidade. Quem tem curiosidade consegue o que quer. Quem não tem... fica onde tá. Exatamente. Uma pessoa aberta, né? Uma pessoa totalmente aberta, disposta. Não sei, vamos fazer. Ninguém sabe tudo. Acho que é construção mesmo, né? Isso que é muito importante. E aí a gente, às vezes, com essa questão de gestão, enfrenta esses desafios, né? Porque a gente, com um mindset de crescimento, às vezes a gente não consegue mudar isso. Sim. Né? É um desafio, a gente pegando um pouco do que a gente falou lá atrás, né? Quais são os desafios da área ou gestão. Mas é o querer, né? E é tão satisfatório quando alguém quer e a gente vê aquela pessoa evoluindo e crescendo, né? Isso é fantástico mesmo. Bom, queria trazer algumas reflexões sobre a mulher na tecnologia. Eu vou trazer um levantamento aqui feito pela Cato em 2022. As mulheres representam cerca de 23,6% do mercado de tecnologia, enquanto que os homens são 76,4%. E queria saber quais que são os desafios específicos que as mulheres enfrentam no mercado de tecnologia. Quais que vocês acham que são? Por que vocês olham pra mim? Vocês já até sabem, né? Que eu já tô Vai doida lá. pra falar. Cada um vai falando um. Quem fala? Tá, eu posso começar assim. Tá vendo? Maravilhosa. Eu sou terrível, gente. Eu falo só um pouquinho, né? Já perceberam? Eu acho que quando a gente fala de mulheres,
atrás em porcentagem, a gente tem que voltar um pouquinho para falar não só da área profissional, mas a gente tem que voltar um pouquinho para falar que isso acontece desde a área educacional, né? Então, a gente já tem um retrocesso aí feminino desde a área educacional, num ano que a gente ainda tem que continuar fazendo lei para que as mulheres não morram simplesmente por serem mulheres, entendeu? Então, assim, falar disso na área da tecnologia é falar disso em qualquer outra área, na verdade, né? É verdade. Então, assim, o que eu queria colocar aqui é porque, assim, se a gente tivesse algumas... eu acho que falta um posicionamento um pouco, a gente falando aqui a nível Brasil, falta um posicionamento político do nosso governo para que ele criasse situações onde a mulher ela consegue entrar nisso de uma forma tranquila. A gente tem toda a questão da maternidade, a gente tem toda a questão de 2, 3 tempos de serviço, né? A gente tem o primeiro turno, o segundo e o terceiro turno. Então, assim, tem todas essas questões que elas estão envolvidas e isso coloca elas mesmas, coloca as mulheres num lugar de dificuldade para entrar, né? Dentro do mercado de trabalho. Não falo nem só da área de tecnologia. Na área de tecnologia, a gente percebe que tem essa defasagem maior, mas eu acredito que por força feminina, por força das atividades, até das movimentações que andam acontecendo, eu acredito que de uns tempos, eu não consigo te dizer quando, uma previsão, mas eu consigo te dizer que as mulheres elas têm tomado um pouco mais desse lugar. Né? Não em lugares de poder ainda, mas eu acredito, pelas iniciativas que a gente vê, principalmente de mulheres na programação, tem muitas coisas se movimentando para isso, né? E eu acho que a tecnologia ela permite que a gente, mesmo sem esse posicionamento do governo, a gente consiga ter um avanço com o home office, sabe? Com a questão de trabalhar de outras maneiras, dessa flexibilidade que a gente vem encontrando, principalmente depois da pandemia. Eu acredito que é um lugar onde as mulheres elas vão conseguir, elas já estão conseguindo fazer um avanço. A questão do empreendedorismo feminino é muito grande, por uma questão de necessidade, não é uma questão de elas simplesmente quererem empreender, mas sim de elas precisarem empreender aqui no Brasil, né? Então, tem toda essa questão que eu gostaria de levantar aqui, e aí eu chuto a bola para cima. Uau! E deixo vocês aqui. O que eu falo agora? O que eu falo? Né? Exatamente. Existem várias camadas, né? E essa questão que a Alissa trouxe, como eu tive a oportunidade de falar, eu sou mãe, né? E dupla jornada, outras jornadas, então tudo isso realmente, eu acho que a minha reflexão é mais para que a gente tenha mesmo cautela e carinho e não compaixão, né? Pelas mulheres, né? Dessa busca incessante, porque não é para levantar bandeira, a gente não tinha que estar lutando para isso, né? Não é uma questão... é de direito também, né? E esses dados que a Ju trouxe, assim, é bem impactante, mas como a Alissa trouxe, no âmbito profissional mesmo, no mercado, né? Eu vi recentemente, até por conta do tema, da Semana do Dia Internacional das Mulheres, né, o Fórum Mundial tem uma pesquisa que fala que pode levar até 110 anos para que as mulheres, nós, consigamos chegar a uma igualdade, né, com os homens. Isso é bem 110. alarmante, viu? Uma equidade, na verdade, né? Porque igualdade a gente não vai conseguir nunca, porque a gente não tem as mesmas características, né? A gente tem que conseguir uma equidade, chegar lá para ter condições tanto quanto, mas dentro das nossas próprias limitações, dentro das nossas próprias condições. Exatamente. E no profissional, a gente, claro... né? Existem grandes referências e grandes mulheres e é isso que a gente tem que trazer, valorizar cada vez mais, abrir cada vez mais espaço, né? E é isso. Qual que era a pergunta mesmo? Quais são os desafios específicos que as mulheres enfrentam no mercado de tecnologia, conforme esses dados que eu tinha apresentado? Quais os desafios? Falando um pouco até do que... Melhor, não falando da lição que vocês já trouxeram aí, né? Uhum. Mas, bom, a gente olha a tecnologia como, pelo menos eu vou trazer lá atrás, né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, trabalhei em empresas grandes, multinacionais, e sempre na área de tecnologia, literalmente, só existiam homens. Homens. Falei, nossa, nunca vai ter mulher aqui, gente?
Mas tudo bem. Tem tanta mina mandando bem na tecnologia, Então, né? E hoje, quando eu vejo, falo, caramba, né? Quando a gente passa a recrutar lá na MT, e eu vejo que chega currículo mulher para atuar na área de desenvolvimento, por exemplo, que é a área da tecnologia direta, né? Eu falo, caramba, tem mulher querendo ser programadora. Muito, muito legal. Então, eu falo assim, realmente, hoje a gente ainda está bem aquém, até por questões das próprias mulheres terem medo, né? Porque motivo de chacota, eu vou, né? Ai, mas eu adoro programar. Não é um ambiente seguro ainda, Exatamente. né? É como eu falei, tenha compaixão, porque realmente às vezes é uma questão de insegurança Sim. mesmo da gente, né? Por isso que eu admiro e eu acho super esses movimentos que acontecem, que é uma forma de encorajar, né? De uma realmente segurar na mão da Sim. outra e levar junto, né? Porque, imagina. Eu lembro de um programa que o Mercado Livre lançou há um tempo atrás, acho que uns 4 anos pelo menos, que era desenvolver mulheres a serem programadoras. E eu lembro que na época eu queria. Eu falei, Matheus, deixa eu ir. Será que vai ser legal? Já temos um programador. Aí eu falava, mas eu vou aprender a fazer loja? Eu vou aprender a fazer loja? Porque eu queria saber fazer loja. Aí ele, não é assim. Eu falei, então tá. Né? Porque eu falei, não, realmente isso não é pra mim, não. Né? Mas, enfim, no geral, assim, é muito difícil você... Hoje não tão difícil, mas ainda assim tem-se muito medo, a falta de... A insegurança mesmo, no caso, de será que eu vou dar certo? Será que vão me zoar? Então, assim, eu falo, cara, independente do que o outro pense, do que o outro vai achar, do que o outro vai falar sobre ti, é literalmente assim, pega e... A Michelle fala muito, né? Observe... Como é essa frase? O que eu falo? Ai, meu Deus, tô nervosa. Observe para... Observe e absorva. E absorva. Aquilo que não vai te agregar nada, descarte. Sabe? Descarte. Exatamente. Vai fazer o teu sonho. Se tu quer mulher... Hoje em dia não tem mais isso de homem e mulher, né? Você é o que você quer, aonde você quer ser. Então, não... Eu acho... Ouse mesmo, sabe? Saia da caixinha. A gente brinca muito. Saia fora da caixinha. E fora da caixinha não é só no ambiente de trabalho. É em tudo. Né? Eu, por muito tempo, liguei muito para a opinião dos outros. Isso era um defeito, sei lá, algo meu. Depois que eu passei a buscar mais sobre o meu conhecimento, meu autoconhecimento, eu falei, cara, o que o outro acha, o que o outro pensa, o problema é dele. Isso né? como tardia as coisas, né? Deixa a gente tão falta de coragem Mas às vezes, muito o que né? te traz isso, é o ambiente. Exatamente. Então, mas aí é uma coisa importante e aí fica a dica para as mulheres da tecnologia, venham, encontrem as suas outras, os seus pares. E assim, existem várias iniciativas, Sim, né, que exatamente. fazem isso. Eu tava Igual essa vendo- do Mercado Livre que eu comentei. Então, tem, se não me engano, a Magazine Luiza tem uma questão de cargos para mulheres, tem uma Sim, cota de verdade. cargos para Tem mulheres um monte também. de- Então, assim, tem várias iniciativas que ajudam, né, em vários setores. E eu recomendo, encontre, procure, porque elas existem, Aham. entendeu? O problema é que elas não têm não têm a visibilidade que precisam para que a coisa ganhe corpo, ganhe uma proporção maior. Mas já existem muitas coisas e, graças a Deus, a gente está aí Sim. batalhando Chegando, né? por isso. Conquistando. Eu Exato. acho que isso traz muito a questão da importância da persistência, da resiliência e da autoconfiança, né? Porque às vezes a pessoa ela não nasce com isso, ela vai Sim. desenvolvendo, mas a É pessoa ela... consequência, né? Exatamente. A gente vai criando tudo isso justamente para a questão do ambiente, oportunidade, A necessidade. a necessidade. Necessidade, isso conta bastante, né? E aí eu sei que assim a gente está falando de tecnologia e eu tô puxando muito, mas assim, tô militando um pouquinho aqui hoje. Dia 8 eu posso hoje eu posso militar, hoje é dia Tá de bom. luta, né, nesse sentido, mas eu acho que a gente cria isso por uma questão, como a gente está falando, necessidade, sabe? E aí eu falo para além do âmbito profissional, a gente faz isso para o âmbito pessoal, em algumas situações Com de certeza. familiares, a gente precisa criar isso por conta de toda uma cultura, né, que foi criada há muito tempo aí, né? E essa luta não é de agora. A gente tem o 8 de março para dizer para nós, Sim. essa luta não é de agora. E eu acho que a gente vai continuar lutando por muito Exatamente. tempo. É como a gente comentou, né? Não é uma data bonita, né? Amorosa, né? É de luta, de política. Exato. Mas como de espaço. tudo, até isso a gente consegue transformar. Trazer Como em flores, mulheres, a gente consegue consegue transformar. né? transformar em algo que deve ser um presente. A gente agradece e tá tudo bem, né? Porque a gente sabe que
não é só na espada que a gente vai resolver o problema. Sim. Muito pelo contrário, né? Na conversa, no diálogo, porque, enfim, somos mulheres. Exatamente. E, bom, depois dessa militância... Perdão. Não, tranquilo, a gente tá Não é? aqui pra isso, pra falar mesmo, né? Tem que aproveitar que hoje é o dia. Né? Com essas mulheradas maravilhosas, né? Quanta experiência aqui, tem que trocar mesmo, né? Exato. Quero saber aqui, como que cada uma relaciona o uso da tecnologia com o profissional? Eita. Eita, bexiga. Tá. Atualizar, né? Alessa, fala você, Tem que, deixa eu falar. Não, eu tô falando muito. Senão não roubam minhas falas, Quer que eu brincadeira. Ai, Fala eu você, adoro, fala você. como eu falei, eu adoro a tecnologia a meu favor, no meu trabalho, no dia a dia. E olha, se eu não usasse, estaria meio que totalmente ao contrário, né? Como é uma empresa que oferece serviço, tecnologia para os clientes, que para eles se automatizarem com os processos e melhorar, e tudo aquilo que todo mundo sabe. Mas eu super adoro, eu vejo cada um com seus cadernos. Eu gosto de caderno até a página 2. Porque eu gosto da praticidade. Então, meu caderno eu não carrego para cima e para baixo. Não dá. Mas o meu celular, sim. Mas eu não sou a pessoa que... Eu não gosto de ter o último celular do ano, mas eu gosto de ter um que tá mais ali, que consiga abrir um aplicativo rápido. Eu sou aquela que precisa do Excel no celular. Vocês são assim? Não. Eu sou. Porque eu sou louca do bem-vinda. Excel, né? Então, eu preciso do Excel no celular. Então, eu uso totalmente, mas sempre, né? Como eu comentei há pouco. Eu sempre gostei da tecnologia, da facilidade. E cada vez mais ela vai comendo você. Então, se você não tiver minimamente ali por dentro quais as ferramentas que tem no dia a dia, né? E é muito bom para cobrar, no sentido de monitorar as pessoas com que você lidera, trazer rapidez na informação, que acho que é um dos maiores objetivos da tecnologia, é você estar antenado. A tecnologia por exemplo, a inovação da tecnologia é você estar antenado, mas, tipo, que mecanismo você tem para ir atrás, né? Esses dias eu estava lembrando quando eu fazia acho que quinta série, sexta série, e... lembrando como era que eu organizava minhas coisas para a escola, eu sempre fui daquela dos caderninhos coloridos, tudo certinho e tal. E foi uma nostalgia, eu e minha mãe. Ela lembra quando eu fazia isso e isso? E hoje eu falo, se eu for para uma pós ou qualquer outro curso, eu não vou levar caderno, né? Mas mesmo assim, tem coisa que o caderno não substitui, né? Um pensamento rápido e tal, mas eu gosto da tecnologia mesmo. E quem não souber usar a seu favor, tá perdendo tempo. Exato. Tá Isso perdendo mesmo. tempo. Não tem para onde correr, né? Não tem. Não tem para onde correr, realmente. E no ambiente profissional, com certeza, né? E hoje o mercado oferece muita ferramenta ao nosso favor, né? Que te traz uma visão não somente de estratégico, de negócio, mas, como a Thaís comentou, de monitorar, né? A gente que trabalha muito com planilha, com resultado, KPI, então a gente tem que estar sempre antenado até para buscar e trazer, né? Consequentemente, por estar e atuar na área de tecnologia, mas a inteligência artificial está aí, gente, não dá. A gente realmente tem que estar muito, muito antenado, muito ligado a isso, né? Então, também considero, assim, extremamente importante, desafiador, porque nem sempre é tudo muito rápido, né? Tudo. Então, nem dá tempo, às vezes, da gente acompanhar e daqui a pouco já surgiu outra coisa, né? Então, é desafiador, mas eu também não largo o caderninho, mas também não consigo estar ali sem um celular, um aparelho, um notebook, um computador para auxiliar no dia a dia. Não só na profissão, mas também no dia a dia, como eu comentei. Então, não tem para onde correr. É isso. A questão da tecnologia na minha vida, eu tenho um 880, assim, né? Porque eu trabalho com a tecnologia e eu tenho ela o tempo todo na minha mão. Eu tenho o caderninho, mas o celular não falta. E aí, se você for ver, eu converso o celular com o caderninho o tempo todo, né? Eu não consigo largar o papel por conta do lado criativo. A gente escreve no caderno, no celular e no computador. Alguém faz isso, né? Eu faço isso. Então, e assim, eu tenho muito essa coisa do tátil, né? Pela questão criativa também. Sim. Então, eu trabalho muito com artesanato na minha vida pessoal, então eu tenho esse 880, como eu disse. Então, ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio a tecnologia. É um misto de amor e ódio. Quando você assim. aprende uma coisa, tem outra. Aí você fala, caramba. Não, e assim, eu tenho uma sede de aprendizado muito grande. Então, eu vejo sobre aquilo e falo, eu quero fazer.
Aí eu vejo sobre outra tecnologia, já pensou? E aí eu começo a parte criativa. Só de saber da notícia da tecnologia, eu já começo numa parte criativa que é muito importante para mim, entendeu? E aí eu esboço isso o quê? No meu caderno, entendeu? Então, assim, eu tenho essa... Seu caderno vai pro... Eu tenho essa conexão das coisas, sabe? Então... e aí, assim, no dia a dia, no meu trabalho, eu utilizo muito tecnologia, porque eu preciso tirar da minha cabeça e trazer isso para o mundo digital, através do e-commerce, através da experiência, através de um formulário de várias situações, né? E aí, uma coisa que eu gosto de utilizar muito, uma coisa que eu gostei muito quando a MT começou a utilizar, foram as ferramentas da Zorro. Sim. Cara, sensacional. O que a Zorro vem fazendo aqui no Brasil é muito legal. E aí, a gente trabalhar isso internamente e trazer isso para os nossos clientes facilita muito o nosso processo. Não só na parte de gestão, mas na parte de execução das tarefas mesmo, né? E aí, lá dentro, a gente tem inteligência artificial, a gente tem todas as ferramentas integradas. Então, assim, é uma parte da tecnologia que me fascina sempre. Porque me facilita muito a vida. Então, eu estou fazendo uma coisa aqui e eu já consigo fazer o quê? Já consigo marcar uma reunião, já consigo mandar para fulano, para ciclano, já consigo marcar, já consigo fazer uma anotação e marcar não sei quem. Então, assim, eu já consigo fazer tudo que eu preciso num lugar. E, gente, isso para mim na tecnologia é fantástico. Porque eu demoraria uma semana marcando uma reunião, eu demoraria mais, sabe? E o pós-pandemia fez muito isso também, né? Foi induzindo cada vez mais, né? Durante, né? Quem ainda não estava adaptado, teve que se adaptar. E o pós é isso, ficou. Né? Não tem para onde correr. Você fala, para trabalhar, para agendar uma reunião... Enfim, aí realmente as ferramentas da Zorro é fundamental, facilita, né? Te traz conforto, tranquilidade quando você está ali trabalhando, precisa de um dado, algo, de uma ajuda, realmente, assim como a inteligência artificial também. E essa questão da pandemia, ela amplificou muito, por exemplo, o home office, né? O working em qualquer lugar, né? Na verdade, eu já trabalhava em formato híbrido antes, né? Então, eu já tinha esse costume. E quando veio a pandemia... Foi muito complicado que veio na pandemia, mas eu consegui me adaptar, me adequar fácil. E foi muito, assim, para mim, foi muito produtivo, né? Sim. Eu consegui estar no meu ambiente o tempo todo e trazer essa coisa da tecnologia a meu favor. Eu sou suspeita porque eu mexo no computador desde os 10 anos de idade. Então somos duas. Entendeu? Eu brincava, sabe aqueles sites de montar a roupa da boneca? Eu adorava. Gente, acho que todo mundo já passou por isso em algum momento. E até hoje minha filha brinca com isso. Então, sabe o que eu fazia? Eu entrava... Olha, eu tinha 10 anos, gente. Eu entrava no código-fonte do site. Meu Deus! Baixava as imagens do site. Abria no CorelDRAW. CorelDRAW, gente, com 10 anos de idade. Aprendi sozinha, né, minha amiga? E não tinha Google, tá vendo? Não tinha internet. Então, assim, e eu fazia o quê? Eu modificava a roupa. Eu desenhava no CorelDRAW em cima da roupa e colocava na minha boneca. É aquilo, a consequência, né? Vem da infância, né? Diretamente era para ser designer. Porque eu tive a opção, eu tive a influência disso através da minha mãe, que é uma inspiração na minha vida, por conta da tecnologia, por conta de N motivos, é minha mãe, né? Então, assim, então eu já tinha esse incentivo tecnológico com 10 anos, entendeu? Eu quero ver o que vai surgir dessas meninas de agora, entendeu? Que estão aí na tecnologia. Exatamente. Sabe? Que se for direcionado para o lugar certo, a gente vai ter mulheres incríveis chegando aí. E eu estou muito ansiosa para ver, para ser bem sincera. Falando de tecnologia na minha vida, por isso que eu falo que eu sou suspeita e hoje em dia eu fujo um pouco, às vezes, da tecnologia por saber que ela é iminente e que ela está aí e que vai ser sempre cada vez mais, sabe? Então, fechei o assunto aqui para vocês. Muito bom. Eu sou suspeita a falar porque eu sou do marketing, né? Então, eu praticamente sou refém das ferramenta de rede social, de e-mail marketing. E uso muito até as inteligências artificiais para me ajudar quando preciso de alguma ideia para conteúdo. Então, mas também nada dispensa o papel, né? Quando você teve uma ideia ali na hora, não tá com nada perto, você anota no papel. E é isso, a gente tá hoje em dia um pouco refém dessas ferramentas, que nem você falou no dia a dia, para você marcar um lembrete para você. Se você não põe, você esquece, né?
E Vários é isso. alarmes, né? Exatamente. E para fechar, acho que como um todo é saber usar, né? Não fazer aquilo, a gente brincou aqui de refém, mas refém no sentido positivo, né? Não usar a tecnologia e deixar de viver o lado social, o lado Criativo, como ela exatamente. comentou, né? Você Sim. precisa estar ali no seu momento, às vezes Às surge. vezes, sair de uma tela, sair daquela luz azul, sair de olhar realmente a natureza é importante até para É você ter fundamental. aquela beleza, né? Eu brinco muito do famoso detox. Faz um detox hoje, Ontem foi meu aniversário, eu fiz um detox da internet. Eu me desconectei é super o dia importante. inteiro. E como Super foi importante. essa experiência? Eu fiquei arrumando casa, né? Mas foi super de boa, porque eu gosto de arrumar. Outra então, jornada. né? Então, eu falo que para mim tem que tudo tem que ter nada em excesso, né? Tudo tem que ter, saber, o equilíbrio. Equilíbrio, exatamente. Exato. Equilíbrio é o negócio. Eu acho que usar os dois, né? Tanto o manual quanto a parte tecnológica é... Eu tenho esse ideal. detox também. Finais de semana, o pessoal até brinca. Eu vou te ligar, porque se mandar mensagem, gente, talvez só na segunda, viu? Porque eu Já realmente... aconteceu. Eu realmente me desligo, porque eu vou estar com um tempo de qualidade com a minha família, fazendo outras coisas. A gente trabalha com muita tecnologia. Ai, tem hora que então, cansa. você cansa, é natural, né? O corpo, enfim. E eu também super faço isso e acho que todo mundo tem que ter o detox da tecnologia. Exatamente. A gente já trabalha com isso no dia a dia, né? Eu, no fim de semana... Na verdade, assim, sempre, né? Meu celular tá sempre ativado no modo silencioso, porque eu não Desde gosto... quando comprou também? Porque eu... da população. Exatamente, porque eu não gosto de receber notificação no celular... E principalmente no fim de semana, sabe? Às vezes você tá conversando, aí você recebe uma notificação, a pessoa vai lá, se esquece de falar com você. Sim, sim. Enfim, é um pouco chato. Tem que tomar esse cuidado, né? Porque na internet tudo é perfeito, né? E existe a vida fora da internet, né? Total. Tem gente que não tá Exatamente. sabendo separar isso, infelizmente. Se Exatamente. deixar, Júlia, a gente fica aqui até... O que você tem mais aí pra gente? Bom, faltou uma pergunta pra você. Então, o que eu fui falar? A Quais chefa. habilidades e características que você considera essenciais para um profissional de sucesso na área de tecnologia? Semana passada, o Matheus me perguntou. Na verdade, perguntou pra mim e pra você, como você vai lembrar. Qual é a única profissão, a profissão, né? Que nunca vai ser extinta. Porque tem uma lista enorme aí dos próximos 5 anos. Acho que é isso, a profissão, se não me falha a memória. A profissão? Acho que é a área. A área, acho que é a área, é isso. É. E eu, caramba, eu peguei e falei, comercial. Foi o que eu pensei também. E aí ele falou, não, é a comunicação. Eu falei, caramba, é verdade, porque a comunicação é a base de tudo. Se você não tem a comunicação, você não tem aquele negócio, eu sou mais tímida, não. Então, a comunicação, assim, pra mim, é a base de tudo, porque você sabendo se comunicar, você sabe perguntar, você sabe a hora certa de falar, você sabe como perguntar, o que falar, o que não falar, e, obviamente, né, os vícios, né, tem horas e horas a saber A onde... comunicação não violenta, que a gente fala bastante na MT, né? Então, saber a hora de falar em... como é que fala? Aqui eu vou ser mais formal, aqui eu vou ser mais informal. Então, é a base Aquilo da que os pais comunicação, falam, né? tudo. Saber entrar e saber sair é a mesma Sim. coisa, né? Saber falar na hora certa que você vai falar, Sim, enfim, exatamente. Bom, então, para mim, a comunicação, assim, é o Fundamental, né? fundamental. Pronto, a comunicação. E como segundo, assim, para dar passagem para vocês, senão eu vou ficar falando aqui, é a curiosidade. Parte do que eu trouxe no começo aqui da nossa conversa é a curiosidade. Porque se você tem curiosidade, você sai na frente. Pronto. Muita coisa acontece quando você é curioso, né? Porque tem muitas empresas que trabalham com um método de hierarquia, que você vai por tempo de casa, ganhando novos cargos, se destacando. Mas, por experiência minha, isso aconteceu por curiosidade, Então. né? Então, quando eu entrei na empresa qual eu passei um período maior, que foi na transportadora, isso aconteceu naturalmente. Pela minha curiosidade, os esforços, eu passei por mais de 5 áreas né, durante esses 5 anos. E aí fica também como a Thaís passou a pergunta, né, fundamental. E eu concordo com a comunicação também, né? Realmente, a pessoa que sabe se comportar no sentido de fala, mesmo de se comunicar, ela vai ter, sim, o seu destaque,
né? E fiquei, infelizmente, ainda tem muito essa questão das pessoas que não querem ou não gostam de falar em público, ou tem uma certa dificuldade, ou pensam e não falam, não só por receio e medo, mas pensam e não falam, porque acham que é interessante ficar e guardar e não solta. O quanto isso faz mal quando a gente não fala de fato o que a gente quer, né? Claro, a gente tem que ter respeito, cautela com as pessoas, saber o que vai falar, sem ofender, tem que ter tudo isso, mas realmente a comunicação é fundamental no ambiente de trabalho, viu? É curioso isso que você está falando, porque, por exemplo, falar, se expressar e ser curioso são as primeiras coisas que a gente tem quando nasce, né? Se você Sim, for ver, uma das exatamente. primeiras coisas que a gente aprende ali em convívio social é fala. Falar. É a fala. E a curiosidade é o que move você Verdade. para aprender É. todo o resto Associação quando você boa. nasce, né? E também vou juntando várias coisas. A sua curiosidade te levou tão longe, né? A minha curiosidade fez com que eu, com 10 anos, baixasse o código-fonte de um site sem saber, sem instrução, sem nada. Quanto é Então, assim, benéfico, né? Sim, e olha onde isso me trouxe, né? Então, a gente fala, seja curioso, se comunique. E aí, a comunicação, ela tem um quê que, assim... Você tem que ter o seu autoconhecimento, como você falou, porque a comunicação ela vai até certo ponto. Exatamente, E aí, essa questão de respeito. como você fala e como a pessoa recebe, não necessariamente Não é são a uma mesma comunicação, coisa. exatamente. Entendeu? Então, comunicação é você garantir que a mensagem que você está passando é a mensagem que a pessoa está recebendo. E aí a gente entra em várias outras coisas, como a experiência de vida que a gente tem, a vivência, né? O ambiente onde a gente está, que a gente também já falou aqui hoje. Então, assim, é um processo, assim, gigantesco que a gente está falando aqui sobre essa parte da E é comunicação. estatística, viu, gente? Então, fica até uma oportunidade, dica que se tiver que melhorar, tiver que buscar, é comunicação. Porque a gente, às vezes, até desde criança, né? A gente, pai, Então, a mãe, gente controla. Não, aqui você não pode Sim. falar, aqui você não pode fazer. E, enfim, acho que é pra importante. gente até fechar Fechar acho o que é a tema. comunicação. Comunicação. Tem Exato. aquele ditado, quem não se comunica, você sambou de ditado. Eu ouvi na Ah, reunião eu da não vou segunda. Não vou me recordar. Tem alguma coisa que se estrupica? Ai, desculpa. Se quem- complica. Deixa não se Boa. complica. É isso aí, pessoal. É verdade. Bom, então vamos encerrar aqui o nosso episódio de hoje, tá? Foi muito bom. Queria agradecer vocês por terem vindo aqui hoje Eu que agradeço. e compartilhar com Agradeço. vocês as suas visões, né? Insights, a gente comentou bastante. E fica aqui um incentivo para as mulheres se engajarem cada vez mais na área da tecnologia. Ainda tem bastante luta, mas a gente está conseguindo quebrar barreiras. E é isso. É isso. Muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Obrigada. Maravilhoso. Até mais.